Deixe de ser trouxa. Ao longo do dia, ao longo da semana, você chega em casa e se sente extremamente cansado, você se sente extremamente esgotado psicologicamente. Isso já aconteceu com você? Isso está acontecendo com você? Alerta vermelho, isso pode ser um grande sinal de que você está sendo feito de trouxa no ambiente no qual você está inserido. Então, meu amigo, eu tenho algo a dizer, você caiu no vídeo certo. Nesse vídeo você verá 5 perguntas, e se dessas 5 perguntas você responder uma afirmativa, a chance de você estar sendo feito de trouxa no ambiente no qual você está inserido é muito grande. A palavra trouxa, sim, é muito pesada, você viu no título, você viu também na thumbnail desse vídeo, mas foi isso que eu pensei para chamar exatamente a sua atenção, para você entrar nesse vídeo, assistir e entender. Olha só, precisamos entender a origem dessa palavra. Ela é muito mais profunda e esse vídeo também é mais do que parece. Então venha comigo e vamos entender a origem dessa palavra. Ela vem do português arcaico e originalmente significava um embrulho, algo enrolado em pano. Do latim troja, pano grosseiro, ou troja, trapo. Espero que a pronúncia esteja certa. Se não estiver, deixe nos comentários aí também, tá? Vamos compartilhar aí o conhecimento, tá legal? No português antigo, fazer uma trouxa, juntar coisas num pano para carregar. Por isso, até hoje, falamos fazer a trouxa, arrumar suas coisas para ir embora. Andar com a trouxa nas costas. Mas a grande pergunta que não quer calar, como foi que trouxa, a palavra trouxa virou insulto, se ela não significa algo assim tão aparentemente pejorativo? Bora comigo! A evolução ela foi metafórica. Trouxa passou a significar alguém facilmente enrolado, ou seja, uma pessoa que todo mundo faz de trouxa, uma pessoa fácil de enrolar. No sentido moderno, uma pessoa ingênua, manipulada, que é fácil de ser enganada. Eu te desafio a ficar até o fim desse vídeo e se você responder uma dessas perguntas das 5 afirmativa, uma delas que você responda de forma afirmativa, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se para cada uma delas você responder que sim, você infelizmente está sendo feito de trouxa no ambiente no qual você frequenta. Então bora comigo. Primeira pergunta, eu sempre faço mais pelos outros do que eles fazem por mim? Meu amigo, se a balança sempre está pesando para o seu lado, isso é sinal de exploração emocional. Vejamos algum exemplo prático. Você sempre oferece carona, ajuda, empréstimos, favores, mas quando precisa de algo simples, ninguém mesmo se dispõe. A reciprocidade ela só existe de um lado, o seu. Olha, a explicação psicológica para isso é a seguinte: esse comportamento ele está completamente ligado ao desejo de aprovação. Pessoas que têm medo de perder a aceitação do grupo tendem a exagerar na entrega. Lembrando que cada estudo científico que eu trouxer aqui, as fontes estarão na descrição desse vídeo. No estudo de Adam Grant, psicólogo organizacional, ele demonstrou em suas pesquisas que pessoas que dão demais, sem estabelecer limites, acabam exploradas e sobrecarregadas, especialmente em ambientes sociais desequilibrados. Ou seja, é hora de reavaliar a sua vida, olhar para trás com um senso de propósito definido, que você vai sim melhorar suas decisões e analisá-las, analisar a sua forma de corresponder na sociedade, a sua forma de agir, sua forma de falar, de se expressar e a forma com que você tem se doado para essas pessoas. Bora para a segunda pergunta. Eu peço desculpas. Até quando não fiz nada de errado? Pessoas que se sentem trouxas geralmente assumem culpas que não são delas. Para manter o quê? Para manter a paz. Ou seja, você pede desculpas quando alguém esbarra em você. Pede desculpas por expressar opinião. Pede desculpas até para não parecer chato. O hábito de pedir desculpas exageradamente está associado a baixa autoafirmação e autoestima fragilizada, fazendo a pessoa tentar evitar conflito a qualquer custo. E trago também aqui um estudo real acerca desse assunto, lembrando que todo estudo que eu trouxer aqui, a fonte estará na descrição do vídeo. Não colocarei no vídeo para que não fique muito comprido, muito chato, e que fique conciso esse vídeo e de forma prática e de forma fácil de ser aplicada na sua vida. O estudo da universidade lá do Canadá mostrou que pessoas com baixa autoestima tendem a pedir desculpas excessivamente.
como forma aí de evitar rejeição. Terceira pergunta, e eu considero essa uma das mais importantes. Eu aceito coisas que me deixam desconfortável somente para não desagradar ninguém. Olha, quando você se força para fazer algo por medo de perder a aprovação, isso é um sinal claríssimo de que estão passando por cima de você. Exemplo prático: aceitar convites que você não quer, fazer favores que te prejudicam, ceder em tudo somente para não criar clima. Esse comportamento ele está ligado diretamente ao fenômeno de falling, uma resposta emocional onde a pessoa tenta agradar para evitar a tensão ou a rejeição. Segundo uma pesquisa publicada no jornal americano, a fonte eu vou colocar na descrição, da pergunta 3, indivíduos com tendência ao people please apresentam maior nível de estresse, ansiedade e sentimento de exploração. Então, atente-se a isso. Você anda aceitando coisas que te deixam desconfortável somente para não desagradar as pessoas? Reveja suas atitudes, suas ações, porque isso está custando a sua energia vital. Quarta pergunta. E aqui eu quero parabenizar você que chegou até aqui pela sua iniciativa. Se você respondeu que sim nas perguntas anteriores, não se decepcione, não fique cabisbaixo, porque você tomou uma decisão de entender o que está acontecendo. Você chegou até aqui nessa parte do vídeo, você está querendo mudar isso. Então, se fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com uma pessoa que precisa também entender acerca desse assunto e se inscreva nesse canal, que aqui você vai ter conteúdo de valor, conteúdo que vai agregar na sua vida. Ou seja, você não está perdendo tempo. Bora para a quarta pergunta. As pessoas só me procuram quando precisam de algo. Exemplo prático, a pessoa nunca conversa com você, até o dia em que ela precisa de um favor, uma carona, um dinheiro ou uma ajuda. Coincidência ou não, o relacionamento não existe, somente o interesse. Explicação psicológica para isso é que pessoas que não colocam limites, isso acontece muito. Ou seja, quem não estabelece fronteiras se torna útil, o útil não valorizado. Pesquisas de Brené Brown mostram que pessoas que não estabelecem limites se tornam mais vulneráveis a relações unilaterais e exaustivas. Enfim, chegamos na quinta pergunta. Eu sinto que depois de conviver com certas pessoas, fico emocionalmente drenado. Você já sentiu isso? Você já passou por isso ou, pior ainda, está passando? Veja só, ambientes e pessoas que sugam sua energia sem devolver nada são típicos locais onde você está sendo tratado como trouxa. A palavra é forte, ela dói, mas dói só na hora. Você tomou a decisão certa de estar aqui nesse canal, nesse vídeo, tentando entender um pouco mais acerca disso. E eu tenho certeza de que você já chegou até aqui, você já adquiriu muito conhecimento acerca disso. E te auxiliou a interpretar situações na sua vida que você não sabia o que estava acontecendo. Agora você sabe. Agora você sabe e não tem desculpa. Você vai agir diferente, com toda certeza. Para esse tipo de situação anda acontecendo o quê? Você passa algumas horas com alguém e volta para casa exausto, mentalmente esgotado. Conversas que parecem sugar sua energia. A sensação de que você doou muito, deu muito e recebeu nada aí em troca. Isso também tem sua explicação psicológica, não é coisa da sua cabeça. A Universidade da Califórnia, um estudo liderado pela psicóloga Judith, mostrou que relacionamentos emocionalmente drenantes podem ativar o sistema de estresse do corpo de forma semelhante à sobrecarga laboral. Ou seja, você está sendo drenado pelo ambiente, drenado por pessoas que estão sugando sua energia. Então, decida. Isso é uma questão de escolha. Você escolhe o ambiente no qual você frequenta. Nem sempre é fácil de se desligar de determinados lugares. Mas, entendendo que isso é comprovado cientificamente, as fontes que eu citei aqui estão todas na descrição. Você pode entrar, pesquisar, ler bastante. Isso vai te ajudar muito. São estudos científicos. Ou seja, não é da sua cabeça. Isso está acontecendo e tem base, tem fundamento. Nós trouxemos aqui. É muito mais profundo, logicamente. Mas o que eu quero deixar aqui
É um alerta, é uma forma para que você reconheça, entenda e saiba que não é da sua cabeça, está acontecendo. Procure ajuda, mas não continue nessa situação. Isso está drenando, está te sugando e você se sente cansado, improdutivo. Sua vida não vai para frente assim. E que não fique somente em minhas palavras e nas palavras dos autores citados. Trago aqui também a mais profunda sabedoria. Provérbios de Salomão. O prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples segue adiante e sofre as consequências. Fala sobre não ser ingênuo, ser prudente, não ser trouxa. Deixe de ser trouxa. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo com um tema bem forte, talvez um tom um pouco agressivo, mas eu acredito que se você chegou até aqui, você foi edificado. Eu acredito que se você chegou até aqui, você compreendeu o assunto, entendeu as situações que passam na sua vida. Às vezes você falava consigo mesmo, mas deve ser só da minha cabeça. E hoje você descobriu que não é, tem estudo científico, estão todos na descrição do vídeo. Eu espero ter ajudado, contribuído na sua caminhada, um pouquinho que seja, mas eu te peço uma coisa, se inscreva nesse canal, faça parte da família, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber disso também. E lembre-se de uma coisa, deixe de ser trouxa.